Bem-vindos, senhores. E se os anos que muitos temem forem exatamente os anos em que sua verdadeira força finalmente desperta? Para os homens Sigma, a vida não atinge o auge aos 20 e poucos anos. Seus 30 e 40 anos são os anos em que todas as peças começam a se encaixar, onde cada cicatriz e lição aprendida com as lutas anteriores se torna uma fonte de poder imparável. Esses anos não são sobre desacelerar. São sobre ascender com mais clareza, mais propósito e mais controle do que nunca. Nesta fase da vida, os homens Sigma já enfrentaram tempestades suficientes para entender quem realmente são e o que desejam. Eles param de desperdiçar energia buscando aprovação ou se encaixando em padrões superficiais e, em vez disso, dedicam seu tempo ao que realmente importa. Sua solidão, antes incompreendida, torna-se sua vantagem, um espaço onde aprimoram suas mentes e constroem alicerces inabaláveis. A beleza dessa fase é que os erros não os definem mais. Os fracassos se tornam blocos de construção. A dor se transforma em combustível. Cada decepção se transforma em estratégia. O que antes pareciam contratempos agora são ferramentas que guiam suas decisões com precisão. Se você é um homem Sigma entrando ou vivendo esses anos, não tema a passagem do tempo. O tempo está do seu lado. Você não está perdendo terreno. Você está ganhando. Você não está atrasado. Você está sendo preparado. O mundo pode não estar pronto para toda a sua força, mas é exatamente por isso que você se tornará imparável. Preparem-se, senhores, enquanto exploramos 13 maneiras que forjaram sua força imparável. Número 1. Eles dominam a arte de esperar. A paciência se torna seu superpoder. Paciência não é algo com que se nasce, é algo que a vida ensina com o tempo. Os homens Sigma na faixa dos 30 e 40 anos aprenderam essa verdade da maneira mais difícil. Eles viveram situações em que a pressa só piorou as coisas, onde forçar resultados cedo demais trouxe apenas arrependimento. Ao longo dos anos, descobriram que esperar não é fraqueza, é sabedoria. E nesta fase da vida, a paciência se torna um de seus maiores poderes. A maioria das pessoas entra em pânico quando se sente para trás. Elas buscam recompensas rápidas, cortam caminho e agarram o que estiver à sua frente apenas para se sentirem seguras. Mas um homem Sigma joga a longo prazo. Ele entende que nem toda batalha precisa ser travada hoje. Ele não desperdiça energia correndo em círculos com a multidão. Em vez disso, ele espera. Ele estuda, permite que os outros se esgotem, enquanto ele permanece calmo, guardando suas forças para o momento certo. Imagine um jogo de xadrez. Um iniciante faz movimentos rápidos apenas para parecer ocupado, mas um mestre observa o tabuleiro inteiro antes de atacar. É assim que os homens Sigma operam na vida depois dos 30 e 40 anos. Sua paciência lhes permite enxergar oportunidades que outros ignoram. Eles não se apressam em relacionamentos apenas para evitar a solidão. Não se jogam em todos os negócios que parecem promissores. Não falam apenas para provar um ponto. Esperam até que o momento certo se apresente e então agem com precisão. Essa presença calma pode ser intimidadora para os outros. As pessoas se perguntam por que ele não está com pressa. Elas se perguntam o que ele está planejando. O silêncio, a quietude, a paciência, tudo isso cria uma aura de controle que perturba aqueles que prosperam no barulho constante. O que torna os homens Sigma imparáveis é que eles não estão lutando contra o tempo. Eles sabem que o tempo não é seu inimigo, mas sim seu aliado. Ao deixar a tempestade passar, em vez de se apressarem para enfrentá-la, eles conservam sua energia para o ataque decisivo. E quando finalmente agem, é com tanta força e precisão que nada fica em seu caminho. Número 2. Sua rede de contatos prioriza a qualidade em vez da quantidade. Em seus anos mais jovens, os homens Sigma podem ter cruzado o caminho de inúmeras pessoas, algumas genuínas e muitas outras passageiras. Mas,
à medida que chegam aos 30 e 40 anos, começam a compreender uma verdade que muda tudo. Nem todos merecem um lugar à sua mesa. Esta é a fase em que sua rede de contatos se transforma, deixando de ser ampla e superficial para se tornar restrita e profundamente enraizada na qualidade. A maioria das pessoas mede a influência pela quantidade de contatos salvos em seus telefones ou pelo número de seguidores que ostentam online. Mas os homens Sigma enxergam através dessa ilusão. Eles viveram o suficiente para saber que ter centenas de nomes para ligar não significa nada se nenhuma dessas pessoas atender o telefone às 3 da manhã, quando a vida está desmoronando. Então, eles reduzem seu círculo com precisão cuidadosa. O que resta não são apenas amigos ou conhecidos, mas aliados leais, engenhosos e alinhados com sua visão. Pense nisso como uma árvore. Nos primeiros anos, ela espalha galhos em todas as direções. Alguns são fracos e quebram facilmente durante as tempestades. Mas com o tempo, a árvore deixa de desperdiçar energia em galhos frágeis e concentra-se em construir galhos mais fortes e em menor número, capazes de resistir a qualquer coisa. É exatamente assim que os homens Sigma abordam os relacionamentos na casa dos 30 e 40 anos. Seu círculo pode ser pequeno, mas é poderoso. Pode ser um mentor cuja sabedoria o salva de erros dispendiosos. Um sócio que compartilha a mesma sede de liberdade e crescimento, ou um amigo de confiança que fala a verdade, mesmo que doa. Não são pessoas que aplaudem por conveniência, mas sim pessoas que se mantêm firmes, tanto na sombra quanto sob os holofotes. Essa mudança é o que torna os homens Sigma imparáveis. Sua energia não é mais drenada por pessoas que apenas recebem, mas nunca dão. Em vez disso, é multiplicada por aqueles que agregam valor, honestidade e força. Eles preferem caminhar com 3 aliados verdadeiros do que com 100 falsos. E é por isso que sua rede, embora pequena, se torna uma fortaleza impenetrável. Número 3. Eles reconhecem a ilusão da competição. A competição é uma das maiores armadilhas que a sociedade impõe. E a maioria das pessoas cai nela, da escola à carreira e aos círculos sociais. Todos são ensinados que precisam lutar para ser os primeiros, para superar a pessoa ao lado, para provar seu valor pisando nos outros. Mas quando os homens Sigma chegam aos 30 e 40 anos, começam a perceber as falhas desse sistema. Eles reconhecem que a maior parte da competição nada mais é do que uma ilusão projetada para manter as pessoas distraídas e esgotadas. Em vez de brigar por migalhas, os homens Sigma seguem um caminho diferente. Eles param de perguntar: como posso vencer a próxima pessoa? E começam a perguntar: por que estou jogando este jogo? Essa mudança de pensamento os diferencia completamente. Por exemplo, no ambiente de trabalho, enquanto os colegas pisam uns nos outros para subir a mesma escada estreita, o homem Sigma constrói silenciosamente sua própria escada. Ele pode até construir toda a estrutura onde outros, mais tarde, virão em busca de oportunidades. O mesmo se aplica ao estilo de vida. Enquanto as pessoas competem para ter o carro, o celular ou a casa mais recentes, apenas para parecerem superiores aos outros, o homem Sigma se concentra em criar uma vida que realmente seja livre e gratificante. Ele não se deixa levar por troféus superficiais. Ele sabe que vencer uma corrida que nunca quis correr não é vencer de verdade. Essa percepção muda a maneira como ele age. A competição deixa de ser sobre superar os outros e passa a ser sobre superar a si mesmo. Ele não se preocupa em ser melhor do que o homem da rua. Ele se concentra em ser mais sábio, mais forte e mais livre do que era no ano anterior. Essa mudança silenciosa o torna imparável, pois ele não desperdiça mais energia em uma batalha que, para começar, nunca foi real. Quando os outros percebem que estavam lutando por ilusões, o homem Sigma já está sentado à mesa. Ele se construiu livre do barulho e das regras que mantinham todos os outros presos. Essa é a verdade brutal. Número 4.
Eles transformam seus erros do passado em armas. Os erros costumam assombrar a maioria das pessoas. Elas os revivem em suas mentes, afogam-se em arrependimento e às vezes permitem que esses momentos definam o resto de suas vidas. Mas os homens Sigma adotam uma abordagem muito diferente. Quando chegam aos 30 e 40 anos, aprendem a transformar cada passo em falso em combustível. Eles não fogem do passado. Eles o transformam em arma. Pense em quantas pessoas desmoronam depois de um relacionamento fracassado ou de uma má decisão na carreira. Elas carregam esse peso como uma corrente no pescoço. Um homem Sigma olha para a mesma situação e pergunta: o que isso está me ensinando? Como posso usar essa dor para aprimorar meu próximo passo? Essa mentalidade muda completamente o jogo. Em vez de ver o passado como uma prisão, ele o trata como um projeto. Veja o exemplo de um coração partido. Enquanto muitos permitem que a traição os torne amargos ou fechados, um homem Sigma estuda os padrões, aprende os sinais que ignorou e sai mais forte. Ele não se lamenta pelo que foi perdido. Ele aprimora seu discernimento para que o mesmo erro nunca mais o prenda. Da mesma forma, se um negócio fracassa, ele analisa cada detalhe. 2 contratos à confiança mal depositada e usa esse conhecimento para construir empreendimentos inabaláveis. É isso que o diferencia. Nada é desperdiçado. Cada cicatriz é uma lição. Cada queda é um aprendizado. Cada decepção se torna parte de um mapa que o guia rumo a vitórias maiores. Aos 30 e 40 anos, essa abordagem cria uma vantagem quase injusta. Enquanto outros continuam tropeçando nos mesmos erros, ele já os transformou em armadura e estratégia. Seu passado não é uma fraqueza a ser escondida, mas uma biblioteca de táticas de sobrevivência. É por isso que os homens Sigma se tornam imparáveis com o tempo. Eles não apagam seus erros. Eles os transformam em armas que tornam seu futuro inabalável. Número 5. Eles param de correr atrás do amor e deixam que ele venha até eles. O amor é uma das áreas em que a maturidade muda tudo. Nos primeiros anos, os homens Sigma podem ter se envolvido em relacionamentos problemáticos, dando demais às pessoas erradas ou desperdiçando energia tentando provar seu valor. Mas, quando chegam aos 30 e 40 anos, algo muda. Eles param de correr atrás do amor, param de implorar por afeto. Começam a entender que a verdadeira conexão não é algo que se busca. É algo que flui naturalmente em direção à força, ao foco e à independência. Pense em quantas pessoas tentam desesperadamente preencher um vazio, se apegando a qualquer um que ofereça atenção. Elas enviam mensagens intermináveis. Cedem demais, diminuem seus padrões, tudo em nome de não ficarem sozinhas. Os homens Sigma aprendem da maneira mais difícil que esse tipo de busca só leva à decepção. Quando você implora por amor, acaba se contentando com algo que não é real. Em vez disso, eles redirecionam essa energia para dentro. Investem em seu crescimento, em sua paz de espírito, em seu propósito, e aqui reside a ironia. No exato momento em que param de correr atrás do amor, ele começa a correr atrás deles. Um homem Sigma focado em seu trabalho, que se comporta com calma e independência, torna-se magnético sem sequer tentar. As pessoas são atraídas por ele, não porque ele esteja pedindo atenção, mas porque não precisa dela. Essa mudança torna seus relacionamentos mais saudáveis. Eles não caem mais em padrões tóxicos, onde dão tudo e recebem pouco, mantendo-se firmes em quem são. Atraem pessoas que respeitam sua força e correspondem à sua energia. O amor deixa de ser um campo de batalha e se torna uma parceria. Construída na escolha, não no desespero. Na meia-idade, os homens Sigma finalmente compreendem essa verdade. O amor não deve ser implorado. É algo que deve ser compartilhado com aqueles que estão no mesmo nível que eles. E essa percepção os torna imparáveis nos relacionamentos, pois não temem mais a solidão. Preferem esperar pela conexão certa
a desperdiçar energia em relacionamentos errados. Número 6. Eles entendem que a liberdade é o verdadeiro poder. Quando os homens Sigma chegam aos 30 e 40 anos, já viram ilusões suficientes na vida para saber o que realmente importa. Na juventude, podem ter sido tentados a perseguir os mesmos objetivos que todos os outros. Um salário maior, um carro luxuoso, reconhecimento dos colegas, a emoção do status. Mas, com o passar dos anos e o ruído diminuindo, eles descobrem uma verdade que muda tudo. O verdadeiro poder não é medido pela fama ou riqueza. O verdadeiro poder é a liberdade. A liberdade de pensamento é onde tudo começa. Um homem Sigma se recusa a ser acorrentado por tendências, fofocas ou pelo peso da opinião alheia. Ele valoriza a capacidade de pensar com clareza, de formar seus próprios julgamentos, de viver de acordo com seus princípios em vez de ser arrastado pela multidão. Essa independência de pensamento o torna mais difícil de influenciar e quase impossível de controlar. A liberdade de tempo é ainda mais preciosa. Ele entende que o dinheiro pode ser ganho, mas o tempo nunca pode ser recuperado. Enquanto muitas pessoas trocam suas vidas inteiras por um salário, os homens Sigma buscam maneiras de proteger suas horas, de preencher seus dias com coisas que realmente importam. Pode ser passar uma tarde lendo, viajando em seus próprios termos, ou simplesmente escolhendo o descanso em vez da rotina exaustiva. Ter controle sobre o próprio tempo é mais valioso do que qualquer conta bancária, e então vem a liberdade de escolha. Aos 30 e 40 anos, um homem Sigma não se sente mais pressionado a aceitar todas as oportunidades, todos os convites, ou todas as expectativas depositadas sobre ele. Ele tem a força para dizer não sem se desculpar. Essa capacidade de escolher o que se alinha com seus valores e recusar o que o desgasta é a essência do controle. É por isso que os homens Sigma se tornam imparáveis. Eles não estão presos às ilusões de sucesso que a sociedade idolatra. Eles atravessaram o fogo das provações, fracassos e aprendizados. E do outro lado, descobriram que o maior poder é a capacidade de viver a vida em seus próprios termos. A liberdade é a sua coroa. E nada é mais poderoso do que isso. Salva. E algumas é melhor deixar em ruínas. Essa compreensão não vem da amargura, vem da experiência. Um homem Sigma que foi traído aprende que a lealdade cega é perigosa. Um homem Sigma que foi usado aprende que nem todo amigo é realmente um amigo na meia-idade. Ele sabe como avaliar os relacionamentos de forma diferente. Ele não pergunta mais: há quanto tempo conheço essa pessoa? Em vez disso, pergunta: essa conexão traz honestidade, força e crescimento. Essa mudança de perspectiva muda tudo. Imagine carregar uma mala pesada em uma longa jornada. Se você se recusar a se livrar do peso desnecessário, nunca chegará ao seu destino. Os homens Sigma aprendem que se apegar às pessoas erradas pode ser um fardo da mesma forma. Então, eles se desapegam sem arrependimentos. Pararam de tentar consertar o que nunca foi real desde o início. O resultado é a liberdade. Seu círculo de amizades diminui, mas cada laço é verdadeiro. Eles sabem exatamente em quem podem confiar e oferecem sua lealdade apenas àqueles que provaram seu valor por meio de ações, não de palavras. Essa clareza os torna mais fortes e leves, muito mais perigosos em seu foco, na meia-idade. Os homens Sigma entendem que queimar pontes nem sempre é destruição. Às vezes, é proteção. Às vezes é crescimento. E às vezes é a única maneira de abrir caminho para a vida que eles foram feitos para construir. Número 8. Eles param de se explicar. Nos primeiros anos de vida, muitas pessoas sentem a necessidade constante de se explicar. Justificam seus sonhos para a família, defendem suas escolhas para os amigos e discutem interminavelmente com qualquer um que questione seu caminho. Os homens Sigma não são diferentes em sua juventude. Na casa dos 20 anos,
Podem ter desperdiçado tempo tentando fazer com que os outros entendam por que vivem da maneira que vivem. Mas quando chegam aos 30 e 40 anos, tudo muda. Eles param de se explicar porque finalmente percebem que a explicação é, muitas vezes, perda de tempo. Nessa fase, já viveram o suficiente para saber que as pessoas sempre terão opiniões. Não importa o quão cuidadosamente você explique suas escolhas, sempre haverá alguém que discorde, duvide ou critique. Os homens Sigma reconhecem isso e se recusam a ficar presos em um ciclo de justificativas intermináveis. Em vez de defender seu caminho, eles se concentram em percorrê-lo. Pense em alguém que discute constantemente com críticos online. Quanto mais explica, menos as pessoas realmente ouvem. Mas se essa pessoa continua construindo em silêncio, eventualmente seu trabalho fala mais alto do que qualquer defesa. É exatamente assim que os homens Sigma operam na meia-idade. Suas conquistas, seu crescimento e seus resultados falam por si. Para eles, o silêncio se torna a resposta. E, ironicamente, esse silêncio tem mais peso do que as palavras jamais poderiam ter. Essa mudança é libertadora. Eles não sentem mais a pressão de convencer ninguém, sabem quem são e estão em paz com suas decisões. Aqueles que entendem permanecerão. Aqueles que não entendem nunca foram feitos para estar ali. Ao eliminar a necessidade de se explicar, eles podem conservar sua energia para o que realmente importa. O que torna isso tão poderoso é que o silêncio deles não é vazio. É confiança. É o conhecimento inabalável de que não devem a ninguém uma defesa de como escolhem viver. Aos 30 e 40 anos, os homens Sigma entendem isso profundamente, e essa recusa silenciosa em se explicar os torna intocáveis. Número 9. Eles aproveitam o poder da invisibilidade. Uma das forças mais subestimadas que os homens Sigma desenvolvem aos 30 e 40 anos é a capacidade de agir em silêncio. Em sua juventude, podem ter sentido a pressão de anunciar seus objetivos, mostrar progresso, provar aos outros que estavam fazendo algo com suas vidas. Mas com o tempo e a experiência, descobrem que as pessoas mais barulhentas são frequentemente as mais fracas, e as silenciosas são as mais perigosas. É aqui que eles dominam o poder da invisibilidade. Em vez de buscar reconhecimento, os homens Sigma se concentram em construir em silêncio. Enquanto outros estão ocupados postando atualizações, exibindo conquistas ou se gabando de pequenas vitórias, eles estão realizando o trabalho real a portas fechadas. É como a diferença entre um rojão e um vulcão. O rojão faz barulho, mas se apaga rapidamente. O vulcão permanece em silêncio até entrar em erupção, e quando isso acontece, nada pode detê-lo. Na vida cotidiana, isso parece muito prático. Um homem Sigma pode passar anos aprendendo habilidades em particular. Enquanto todos os outros estão distraídos com as tendências, ele pode estar acumulando suas finanças, melhorando sua saúde ou desenvolvendo projetos que ninguém conhece. Quando os outros percebem o que ele conquistou, já é tarde demais para alcançá-lo. Ele já criou algo sólido enquanto todos os outros estavam distraídos com as aparências. Essa invisibilidade também o protege de dramas desnecessários. Quando você age discretamente, ninguém pode sabotar o que não vê. Ele evita as armadilhas da inveja e da competição, porque ninguém conhece a extensão total de seus planos até que eles já estejam em andamento. Na meia-idade, essa habilidade se torna natural. Os homens Sigma ascendem sem alarde, crescem sem aplausos e constroem sem permissão. Então, um dia, eles se apresentam com resultados tão inegáveis que as pessoas se perguntam: como ele chegou até aqui? A verdade é que ele sempre esteve construindo. Ele apenas permaneceu invisível até que fosse a hora de ser visto. Número 10. A dor se transforma em precisão. A dor tem o poder de moldar as pessoas, mas a maneira como ela as molda depende de como elas reagem a ela. Para muitos, a dor os torna amargos, fechados
ou excessivamente cautelosos. Mas os homens, sigma, na faixa dos 30 e 40 anos, seguem um caminho diferente. Eles usam a dor como professora. Cada cicatriz de traição, cada ferida de fracasso, cada picada de rejeição se torna uma lição gravada profundamente em sua memória. E em vez de deixar que essas experiências os endureçam em ressentimento, eles refinam essas lições em precisão. Pense em alguém que foi traído por um amigo próximo. A maioria das pessoas carregaria essa amargura para todos os novos relacionamentos, nunca mais confiando em ninguém. Um homem sigma não nega a dor, mas a estuda. Ele se lembra dos sinais sutis. Ele ignorou os sinais de alerta. Ele negligenciou a lealdade mal direcionada que lhe custou caro. Da próxima vez, ele não repete o mesmo erro. Ele escolhe de forma diferente, com um julgamento mais apurado e limites mais claros. O mesmo se aplica ao fracasso. Talvez ele tenha se precipitado em um negócio que fracassou ou tenha buscado uma oportunidade sem fazer a pesquisa necessária. A dor do fracasso é dolorosa, mas na meia-idade, os homens sigma aprenderam a dissecar esses momentos com foco cirúrgico. Eles analisam o que deu errado e ajustam suas estratégias com tanto cuidado que repetir o mesmo erro se torna quase impossível. É isso que os torna tão perigosos na faixa dos 30 e 40 anos, enquanto outros continuam tropeçando nos mesmos ciclos. Os homens sigma se aprimoram a cada queda. A dor deixa de ser algo que os enfraquece e se torna algo que aguça seus instintos. Nessa fase, eles não tomam mais decisões por impulso. Suas decisões são calculadas, precisas e deliberadas, como um cirurgião fazendo um corte que muda tudo com um único movimento. Esse nível de precisão não pode ser fingido nem apressado. Ele é forjado apenas pelas cicatrizes e pela disposição de aprender com elas. É por isso que a dor não destrói os homens sigma, ela os molda, e por volta dos 30 e 40 anos, torna-se uma de suas maiores vantagens, transformando cada ferida do passado em uma bússola que os aponta diretamente para o crescimento e o poder. Número 11. Eles fazem as pazes com o desconforto. A maioria das pessoas passa a vida fugindo do desconforto. Elas evitam a luta, fogem dos desafios e fazem de tudo para permanecer na segurança da rotina. Mas os homens sigma, ao chegarem aos 30 e 40 anos, aprenderam a verdade oposta. Eles não temem mais o desconforto. Eles o acolhem. Eles o tratam como um velho companheiro, porque sabem que ele moldou cada grama de força que possuem hoje. A dificuldade não é algo estranho para eles. Ela faz parte de sua história desde o início. Longas noites de dúvida, dificuldades financeiras, traição de pessoas em quem confiavam, momentos de serem subestimados. Essas não são experiências que eles tentam apagar. Elas são o próprio combustível que construiu sua resiliência. Com o tempo, o que a maioria das pessoas vê como punição, os homens sigma passam a ver como treinamento. A luta é sua sala de aula e o desconforto é seu professor. Imagine um homem que cresceu com oportunidades limitadas. Enquanto outros passariam a vida reclamando, ele se adapta. Ele aprende a sobreviver com pouco, a otimizar recursos, a ser paciente enquanto constrói seu futuro. Anos depois, essas lições o tornam inabalável, porque ele sabe que pode prosperar mesmo na escassez. É por isso que o desconforto deixa de intimidá-lo na meia-idade. Os homens sigma levam essa mentalidade para todas as áreas da vida. Nos negócios, enquanto outros entram em pânico em mercados incertos, eles permanecem calmos e estratégicos. Nos relacionamentos, enquanto outros desmoronam com a dor da perda, eles usam a dor como um espelho para o crescimento. Em seus objetivos pessoais, eles persistem. Eles estão dispostos a suportar a rotina árdua que outros evitam, seja longas horas de estudo, disciplina na saúde ou sacrifícios por uma visão maior. O segredo é que a dificuldade não parece mais um obstáculo para eles. Parece um lar. Eles sabem como atravessá-la sem perder o equilíbrio.
E é por isso que se tornam imparáveis, porque, uma vez que você para de temer o desconforto, o mundo não tem como controlá-lo. Em vez de sucumbir à pressão, os homens sigma se fortalecem com ela. Eles abraçam a tempestade e isso os torna intocáveis em qualquer ambiente. Número 12. Seu silêncio amadurece e se transforma em estratégia. O silêncio pode ser algo estranho na juventude. Muitas vezes é confundido com fraqueza ou timidez. As pessoas presumem que a pessoa quieta não tem nada a dizer ou talvez que lhe falte confiança. Mas para os homens sigma, o silêncio não é vazio. É uma forma de disciplina. Quando chegam aos 30 e 40 anos, esse silêncio se aprimorou e se tornou uma de suas maiores forças. Pense em quantas pessoas falam apenas para preencher o espaço. Elas se apressam em dar opiniões, em se defender, em serem notadas. A maior parte desse barulho não tem peso real. Um homem sigma aprende, ao longo dos anos, que as palavras não devem ser usadas descuidadamente. Elas devem carregar significado. Então, ele começa a economizar sua voz da mesma forma que um arqueiro experiente economiza flechas. Cada palavra se torna medida, cada resposta intencional. Essa mudança altera a maneira como ele age na vida cotidiana. Em uma discussão acalorada, ele não precisa levantar a voz. Seu silêncio incomoda a outra pessoa mais do que qualquer grito. No ambiente de trabalho, enquanto outros se esforçam para impressionar com conversas intermináveis, ele fala apenas no momento certo. E de repente todos prestam atenção, mesmo em relacionamentos pessoais. Seu silêncio não é frieza, mas uma pausa que faz com que suas palavras tenham maior peso. Nesta fase da vida, o silêncio não é mais uma lacuna que outros podem preencher com suas suposições. Torna-se uma estratégia. Permite que ele observe por mais tempo, calcule melhor e haja com precisão em vez de impulso. O que antes parecia contenção, agora se revela como controle deliberado. A verdade é que o silêncio nas mãos de um homem sigma nunca é passivo. É um escudo, um filtro e uma arma. Tudo ao mesmo tempo. E aos 30 e 40 anos, ele a domina com maestria, transformando o que muitos ignoram em uma força que não pode ser subestimada. Número 13. Eles se tornam mestres em perceber intenções ocultas. Uma das coisas mais poderosas que vem com a idade e a experiência é a capacidade de ver as pessoas como elas realmente são, e não como fingem ser. Quando os homens sigma chegam aos 30 e 40 anos, essa habilidade se torna extremamente aguçada. Anos observando, ouvindo e analisando silenciosamente o comportamento humano os ensinam a captar os sinais sutis que outros ignoram. O que parece charme para a maioria das pessoas pode parecer manipulação para eles. O que soa como uma promessa para os outros pode soar como uma encenação vazia em seus ouvidos. Pense em quantas vezes na vida as pessoas caem em conversas fiadas ou intenções falsas. Um amigo que de repente se torna prestativo pouco antes de pedir um favor. Um colega que elogia seu trabalho, mas secretamente tenta levar o crédito depois. Um parceiro que diz todas as palavras certas, mas cujas ações nunca correspondem. Os homens sigma aprendem a ler essas contradições rapidamente porque já se machucaram antes. A dor se torna seu campo de treinamento e a observação se torna seu escudo. Não se trata de paranoia ou desconfiança. Trata-se de consciência. Um homem sigma percebe a hesitação na voz de alguém, a leve mudança na linguagem corporal, o sorriso forçado que não alcança os olhos. Esses pequenos detalhes falam mais alto do que palavras. Com o tempo, ele aprende a confiar mais em padrões do que em promessas. Essa habilidade o protege de ser usado, mas também lhe dá uma vantagem. Em negociações, ele consegue enxergar além da superfície do que está sendo oferecido e identificar os verdadeiros motivos em amizades e relacionamentos. Ele consegue separar a lealdade genuína de segundas intenções. Outros podem chamar isso de intuição,
mas para ele é experiência refinada, aprimorada ao longo de décadas. O que torna esse dom tão poderoso é que a maioria das pessoas nem percebe que está sendo analisada, enquanto outras ainda estão tentando descobrir a verdadeira natureza de alguém. O homem Sigma já a viu claramente e ajustou seus movimentos. Essa capacidade de identificar intenções ocultas não apenas o protege, mas também o torna intocável em um mundo cheio de máscaras. Em resumo, e se os anos que você temia que o desacelerassem fossem, na verdade, os anos que lhe conferem uma força incomparável? Essa é a verdade brutal sobre os homens Sigma. Quando chegam aos 30 e 40 anos, eles não precisam mais provar nada para o mundo. Já enfrentaram desafios suficientes para saber o que destrói e o que constrói. Já carregaram cicatrizes suficientes para compreender o peso da sabedoria. Essa fase da vida não é sobre perseguir todas as oportunidades ou correr atrás de todas as distrações. É sobre clareza. É sobre saber o que merece sua energia e o que merece silêncio. Enquanto outros ainda se perdem no barulho, os homens Sigma aprimoram seu foco e agem com propósito. Seu poder não é barulhento, mas é inegável. Se você é um homem Sigma nesta fase da sua vida, entenda que você não está atrasado. Você está exatamente onde precisa estar. Cada obstáculo que enfrentou nunca foi em vão. Cada traição, cada noite de dúvida, cada momento de ser subestimado, estava moldando você em alguém que agora pode agir com precisão. Você é a prova de que a paciência compensa, que o silêncio tem força e que a liberdade é a forma mais elevada de poder. Então, pergunte a si mesmo: o que poderia realmente parar um homem que não tem mais medo do fracasso, que não persegue mais a competição vazia e que não troca mais sua paz por aprovação? A resposta é nada. É por isso que os homens Sigma se tornam imparáveis depois dos 30 e 40 anos. Não porque tentam ser, mas porque a vida já os preparou para isso. Sua história ainda está sendo escrita, e os melhores capítulos não estão no passado. Estão à sua frente. Confie no processo, abrace as lições e continue em frente. O mundo pode nem sempre entender seu caminho, mas no final não terá outra escolha a não ser respeitá-lo. Bem, é isso por hoje. Chegamos ao fim deste vídeo e não se esqueça de que você é uma parte crucial deste canal. Sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos na seção de comentários. Se você não tiver certeza do que comentar, basta digitar 100. Além disso, se você é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, lembre-se de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo diário útil e informativo. Obrigado por assistir.